Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Que bom você tirou um tempo para assistir esse vídeo e estudar mais a Palavra de Deus conosco. Hoje nós vamos fazer um estudo a respeito da volta de Jesus. Como será a volta de Jesus na Bíblia? Será que a volta de Jesus ela vai ser secreta? Será que vai ter realmente um arrebatamento secreto da igreja? Eu não sei se você já assistiu um filme, ou se você já até ouviu falar de um filme chamado Deixados para Trás. A história desse filme tenta retratar ali mais ou menos como vai ser o tal do arrebatamento secreto da igreja. Então as pessoas elas dizem que Jesus ele vai arrebatar a igreja secretamente, vai ter um período de tribulação, vai ter uma segunda oportunidade para quem ficar aqui, para quem não foi arrebatado. Inclusive mostram cenas ali de pessoas dentro de um avião e aí de repente o piloto está pilotando ali o avião, ele é arrebatado e o avião fica desgovernado. O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que realmente vai ter esse período de oportunidade? Será que vai ter uma segunda chance para quem não foi arrebatado secretamente? Aí é nessas horas que a gente precisa nos voltar para a Palavra de Deus, tentar entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu estou aqui com esse estudo que eu até mencionei no outro vídeo que eu fiz, que foi um vídeo que nós estudamos sobre os sinais da volta de Cristo. Esse material chamado Bíblia Mais. É um material precioso que você pode adquirir ele no site da Casa Publicadora Brasileira. E aqui você tem 27 estudos da Palavra de Deus sobre diversos temas. Então você tem Bíblia Sagrada, a origem do mal, o plano da salvação, os sinais da volta de Jesus que nós já estudamos, e hoje nós vamos estudar então sobre a volta de Jesus. Então, como Jesus vai voltar? De que forma Jesus vai voltar? Será que Jesus ele vai realmente arrebatar a igreja secretamente? Tem gente que diz que inclusive Jesus já voltou, né? Tem gente que acredita que Cristo já voltou secretamente. Como que vai ser a volta de Cristo? Primeiro texto que nós vamos ler está em Apocalipse no capítulo 1, verso 7. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e acompanha a leitura comigo desses textos. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então aqui já é um primeiro ponto que a Bíblia nos diz que todo o olho verá. A volta de Jesus, ela não vai ser secreta. Jesus não vai arrebatar a igreja secretamente. Jesus ele vai voltar e isso vai ser visto por todos. Todas as pessoas do planeta, independente de onde estejam, posso estar aqui no Brasil, posso estar do outro lado do mundo, na China, no Japão, na Austrália. Isso vai ser visto por todos. É o que diz aqui Apocalipse 1, verso 7. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 30. É outro texto ali que nos mostra que Jesus, quando voltar, isso não vai ser nada secreto, muito pelo contrário. Mateus capítulo 24, verso 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Interessante que lá no Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. E aqui está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão. Então a volta de Cristo vai ser com poder e muita glória. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 27, está escrito o seguinte: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, olha, a volta de Jesus vai ser vista por todos, vai ser com poder e grande glória, e aqui está dizendo que ele vai vir com os seus anjos. Então, todos os anjos do céu vão vir com Jesus. Imagina o céu forrado de anjos. Tem um outro texto também lá em Apocalipse, no capítulo 8, que eu queria ler aqui com vocês, que também fala a respeito da volta de Jesus.
Apocalipse 8, verso 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse silêncio no céu aqui significa que o céu ele vai ficar vazio quando Jesus voltar. Todos os anjos vão voltar com ele. Então você veja que o céu, houve silêncio no céu. Esse silêncio representa então a ausência dos seres ali que habitam, né? Todos virão com Cristo. E voltando lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mais uma vez o texto dizendo, todos os anjos com ele. Aí você já pode perceber que realmente não tem nada de secreto nisso, né? Quando a gente vai para o livro de Atos no capítulo 1, nós vamos ler os versos 9 a 11, ele também fala a respeito da volta de Jesus. Então, Atos capítulo 1, versos 9 a 11 diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então a vinda de Jesus ela vai ser pessoal e literal. Não existe volta de Jesus secreta. Jesus não vai voltar secretamente. Né? Como dizem os nossos irmãos testemunhas de Jeová, né? Dos quais eu respeito, mas eles dizem que Jesus já voltou secretamente no ano de 1914. A volta de Jesus foi uma volta secreta. Só que esse texto já derruba essa tese, porque os apóstolos e os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra. E a gente lê o livro de Atos e você vê aqui que os anjos, né, estavam presentes ali no momento em que Jesus ele subiu, ele voltou para o céu, e ele disse: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo, nas nuvens dos céus. Então a vinda de Cristo vai ser pessoal e literal, né? Não existe volta secreta. E aqui, quando a gente vai lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o verso 10, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, diz o seguinte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, a Bíblia está dizendo que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Então, nós precisamos estar sempre atentos, precisamos vigiar, orar, nos consagrar mais a Deus, porque nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar. Mas precisamos estar realmente preparados para isso. Nós vivemos num mundo muito complicado, né? Esse mundo, cada dia que passa, ele está pior. Nós estudamos num vídeo anterior a respeito dos sinais da volta de Jesus. Inclusive, se você não assistiu, fica o convite para que você assista, estude e aprenda mais sobre isso, sobre esse assunto na Bíblia. Mas Jesus, ele diz que ele não nos deixaria sós, né? Ele fez uma promessa de que ele iria para o Pai, mas ele iria preparar lugar para nós e ele voltaria para nos buscar. Eu quero encerrar esse estudo, essa meditação, essa reflexão, lendo esse texto de João capítulo 14, Evangelho de João 14, versos 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, e na verdade, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, é um dos textos mais preciosos. Jesus, ele prometeu preparar um lugar melhor para mim e para você. Esse mundo aqui é um mundo que não vai melhorar, não tem mais condições.
As pessoas elas tentam, através de sistemas políticos, através de ideologias, de filosofias, tentar melhorar esse mundo, mas não tem mais jeito. A única solução, a única esperança para nós é a volta de Jesus. Então que você possa se preparar para a volta de Cristo, que você possa estudar cada vez mais esse livro, a Palavra de Deus, colocar em prática na sua vida, se preparar e ajudar outros também a se prepararem, para quando Jesus voltar, estejam em pé diante dele e estejam prontos para viver a eternidade ao lado de Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe você e também a sua família, e até o nosso próximo estudo.